Ó, uma coisa sobre as eleições que é interessante e que eu gostaria que o senhor comentasse. Lá no começo, quando a gente começou esse assunto, eu falei sobre o Messias, sobre o Salvador da Pátria. Existe uma cultura no Brasil, e eu não estou falando só desse cenário assim, extremamente polarizado, mas existe uma cultura no Brasil da gente votar como se fosse um concurso de, com todo respeito, um concurso de Miss ou de influenciador do Instagram. Quem é o cara que tem mais seguidores? Assim, porque, ó, honestamente, eu não sei qual que é o teu plano de governo e também não sei qual que é o plano de governo do Lula. Eu faço uma ideia de qual seja o plano de governo do Ciro, porque ele escreveu um livro e tudo mais. O que você pensa sobre as pessoas votarem muito mais baseado no sentimento do que de forma racional? Primeiro comigo, o pessoal cansou de PT, PSDB. Cansou. Cansou basicamente de PT. Tá. Mas o PSDB, olha o Alckmin aí. Lula! Lula! Eu tô com vergonha. Lula! Eu tô com vergonha mesmo. Mas é um aceno... Voltando à cena do crime... Mas não é um aceno no sentido de, olha aqui, ó, tô gerando um governo de coalizão que todo mundo vai conversar, não vou ser tão à esquerda. Marcola e Beiramar se unindo para combater o narcotráfico no Brasil. É por aí, tá? Então você pode ver. Onde foi parar os marqueteiros do PT? Na cadeia. Quando você vê na televisão, é aquela coisa maravilhosa. Tem aquela piada, né? Do político quando resolve ir pro inferno. Né? E quando chega no inferno, tá quente. Daí ele fala pro diabo, pô, você falou lá atrás que tinha tudo, mulher, vinho, cerveja. Não. Daí o diabo fala, não, estava em campanha lá atrás. Estava em campanha. Mas isso é o político do Brasil. Mas é isso aí. Quem foi meu marqueteiro? Me aponta aí. Quanto eu gastei na minha campanha? Eu gastei 2,5 milhões de reais. 2018. 2018. Agora tá melhor, vai. Não, eu devo pedir, né, dinheiro para poder aqui fazer meus vídeos, etc. Porque meu partido cresceu demais. Mas quando o deputado vai para o partido, não traz o fundo eleitoral. Teu partido, na verdade, foi criado agora, né? Não. Peguei um velho partido aí, mais ou menos velho, que é o PL, Partido Liberal. Tá. Tinha outros partidos querendo meu passe, né? Mas eu resolvi lá o PL e tô lá no PL. Agora nós passamos para 78 deputados. É um partido que tem tudo para, pelo menos, manter esse número de parlamentares. Agora, não é fácil fazer campanha, apesar do fundo partidário. Quem tem um bom fundo partidário é meu ex-partido, o PSL. Pô, mas foi que deixou os caras ter o fundo partidário? Não. Esse fundão foi votado em 2017. Eu não era presidente ainda. Tem um fundo partidário normal... Não rolou um agora aí sinistreza de 6 bilhões? Não. Sim, eu vetei. Derrubaram o veto. Tá. Tem um fundo normal, que sempre teve... E depois apareceu ter um fundão, a cada 2 anos, uma grana para lá. Uhum. Tá? O PSL, por exemplo, vai ter para gastar esse ano quase R$1 bilhão. Que mudou de nome, né? Fundiu-se, ficou Democrata, União Brasil. Não vou reclamar, não vou falar nada. Fiz a minha parte. Igual o pessoal me acusa de orçamento secreto. É isso mesmo, não? Então, vamos falar sobre isso. Esse lance dos 6 bilhões aí... ele tava no meio ali do orçamento, não é? Tá. E aí, a Carla, eu conversei com a Carla aqui, e ela tava falando que não teve jeito. Teve que engolir esse sapo aí. É isso mesmo? Não, na segunda vez, sim. Eu não vou vetar de novo algo que vai ser derrubado. É fazer desfeito pro Congresso. Não. O senhor... Eu fiz a minha parte lá atrás, vetei. O senhor é contra essa parte aí? O Congresso derrubou o veto. Até o PT votou para derrubar o veto. Que pose de moralista. O PT pose de moralista agora no orçamento secreto. Primeiro, se é secreto, como é que está publicado no Diário Oficial da União? Bem, o que é isso aí? Chama-se emenda de relator. Criou-se, no meu governo, iniciativa de parlamentares, o tal do orçamento chamado RP9, né? O orçamento secreto. Então, na ordem de 16 bilhões de reais... Que é uma grana. É uma grana, 16 bilhões. Quem decide para onde vai esse dinheiro é o relator. Quando foi aprovado, eu vetei. Um tremendo desgaste junto ao parlamento. O parlamento derrubou o veto. O PT, eu não sei se foi unânime, mas pelo menos a grande maioria votou para derrubar o veto.
Porque é dinheiro na mão dos parlamentares. O relator, ele que negocia. Quem é o relator? É um homem, um deputado federal, que conversa com o parlamento e dê 16 bilhões, por exemplo, para você eu dou 200 milhões. Para ele 1 milhão, para ele 0. E quando eles mandam essa proposta para nós temos que executar. Eles dizem o que vai ser feito com esse dinheiro. Daí eu falo que esse orçamento secreto eu manipulo para ganhar o teu voto. Não é para comprar uns votinhos, não. Mas eu não tenho nada a ver com orçamento secreto. Eu sou obrigado a executar o orçamento secreto. Chega lá para... Quem teve essa ideia? Um parlamentar. Um parlamentar teve essa ideia, criou ali a parada, entrou mandou lá. pro senhor, o senhor vetou. Vetei, sim. Daí voltou e eles derrubaram o veto. Tanto é que, na verdade, o pessoal fala que quem faz lei é o executivo e o legislativo. Não, quem faz a lei é o legislativo. Sim, é o previsto. É quando eles fazem a lei, né? E o veto, eles mantêm o veto ou derrubam o veto. Então a última palavra é deles. Quando eles fazem uma proposta de emenda à Constituição, não passa por mim. O que eles votam lá, quando passa na segunda casa, tem uma sessão do Congresso e é promulgado essa emenda à Constituição. Por que esse filho é teu pra mídia? Mas é só botar na minha conta. Culpa do Bolsonaro. Porque assim, esse filho é totalmente teu na mídia. Sim, o voto. Eu estou comprando o voto com orçamento secreto. Orçamento secreto. Primeiro que não é secreto, que está publicado em Diário Oficial da União. Outra que eu vetei essa verba extra. Mas foi tua base que inventou isso, presidente? Você pega de todos os partidos. Eu acredito que de todos. Pode ser que eu tenha me equivocado aqui. Bom. Eu posso até fazer o levantamento e te mandar aqui para ser para o próximo programa você botar aí. Mas praticamente todos os partidos. Isso é meio sujeira, né? Não? O que eu vejo? Tem deputado que manda para boas obras. Agora, como eu te falei, o cara pode dar 200 milhões para você e nada para outro cara aqui do lado, de acordo com a tua influência. Não foi disso aí que surgiu aquele papo de tratoraço? Ah, sim. Bota foi? na minha conta. Vai para minha conta. Então, Mas o senhor não tem nada a ver com isso? Nada, zero. Eu sou obrigado a executar o orçamento. Entendi. Tanto é que é uma briga. Você, hoje em dia, sendo o relator do orçamento, você tem mais poder que qualquer ministro meu. O Tarcísio mexe 7 bilhões por ano. Lá, 16 bilhões. O senhor corre o risco de perder o Tarcísio, né? Porra, eu fico com uma dor no coração terrível, né? Eu quero que o Tarcísio tenha sucesso. Vai ser bom para São Paulo, excelente para São Paulo, um baita de um gestor. Conversei com o Tarcísio aqui, ele me surpreendeu, porque a gente foi falar de uma rodovia que tem lá em Magé. Ele lembra de cabeça o nome ele da... sabe, eu fiquei, cara, ele falou, inclusive, onde era. E nessa conversa aí, com todo respeito, ele falou aqui também que ele só tem uma bola. É igual a BR-319, que liga ali Rondônia, né, Porto Velho a Manaus. Foi dada agora, depois de vários anos, uma licença provisória por parte do IBAMA. Trabalho do Tarcísio, trabalho do Ricardo Salles lá atrás, para liberação ambiental, atualmente do ministro Juca. Extremamente controverso o Ricardo Salles também. Aquele caso dele, não tem nada. Bom, tem um recorde de queimada na Amazônia e tudo mais, né? Bem, vamos lá. Quando, de forma covarde, como sempre, né, executaram 2 pessoas lá no Vale do Javari, sim, que é o que um lá do Reino Unido e um indigenista. Isso. Tá? O Dom e o... esqueci o nome. Daí um ex-presidente falou, comigo vai ser desmatamento zero. Lá tem tráfico, lá tem tudo ali. Ali é terra de ninguém. Os caras que saem, como eles saíram, pelo amor de Deus, pô. É você subir uma comunidade do meu Rio de Janeiro, que agora está protegido pelo Fachin, né? A polícia não pode entrar. Você vai pedir para se dar mal. Você conhece, é do Rio de Janeiro. Vai pedir para, talvez, entrar no micro-ondas. Os caras foram. Daí um cara que já foi presidente, né? Quando eu for presidente, o desmatamento vai ser zero. Daí eu peguei um assessor meu, liga... Você faz uma boa imitação. Gostou, né? Inclusive, deixa eu ler aqui o tema aqui, já que é uma boa imitação, deixa eu fazer na prática, né? Estou lendo aqui o teu menu aqui. O cardápio. Tô lendo. Não, peraí. Tá, daí eu pedi, olha, pega os 3 primeiros anos daquele cara, veja o desmatamento e veja meus 3 primeiros anos. O dele deu um pouco acima do dobro do desmatado nos meus 3 primeiros anos. Então a palavra, né? Vale aceita qualquer coisa.